Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, pois sem ela nada conseguimos, nada somos, além de meros seres, meras almas, viventes nesse mundo. Muito bem, quem sou eu para falar da verdade, né? Quem sou eu para questionar, fazer indagações tão sérias, como essa que farei agora a você durante essa mensagem? Quem sou eu? Eu sou, meu irmão e minha irmã, um pecador como você, como cada um de vocês que estão aí do outro lado. Todos nós aqui na terra somos pecadores e estaríamos destituídos, conforme diz a palavra, destituídos estão do reino de Deus. Não teríamos salvação se não fosse por Jesus Cristo ter feito a sua obra completa na cruz para nos salvar. A única verdade que podemos ter, sim, de certeza que podemos ter em nossa vida é que Cristo morreu por nós para salvar, para pagar pelos nossos pecados, porque tanto eu como qualquer um ser humano desses mais de 7 bilhões de pessoas que tem em toda a face da terra, todos são pecadores. Todos necessitam de Cristo para se salvar. Mas vamos lá, meu irmão. A verdade, você conhece a verdade ou sabe onde ela está? Como saber se estou na verdade que leva a Deus? A verdade que você não quer, pois dá trabalho comprová-la. Ou seja, será que você quer continuar nesse caminho que você vem ao longo de toda a sua vida? Será que você quer continuar nesse caminho, mesmo desconfiando que algo está errado, muitas vezes questionando algumas coisas que não batem com o que você pensa sobre Deus? Será que você vai continuar até quando seguindo por esse caminho? Por esse caminho, se enganando a si mesmo? Que Deus abençoe essa mensagem, E que possa transformar e possa acrescentar algo muito importante na sua vida. Ó Senhor, quanto queremos ver teu rosto em plena luz, pois muito breve entraremos nessa glória, ó Jesus. Face a face estaremos, só por graça, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu nu e excelso amor. Se por trás de um véu espesso já podemos ver a luz, é porque um alto preço tu pagaste lá na cruz. Face a face estaremos, só por graça, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu nu e excelso amor. Tu serás eterno abrigo, onde não existe dor, nem qualquer mal ou perigo passaremos, ó Senhor. Face a
a face estaremos, só por graça, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu muito excelso amor. Face a face com glorioso esse dia que há de vir, ver o rosto tão formoso de quem quis nos redimir. Face a face estaremos, só por graça, ó Senhor. Face a face gozaremos do teu muito excelso amor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Glória a Deus pelo louvor, irmãos. É uma bênção, né? Poder ter essa tranquilidade, essa paz que somente Cristo pode nos dar, né? Vamos lá, meus irmãos. Por que a maioria das pessoas permanece nos seus caminhos e buscam, né, e não buscam saber se estão na verdade ou não? Por que as pessoas acreditam naquelas doutrinas que são passadas a elas e nem sequer se dão o trabalho de questioná-las? Acreditando em homens. Irmãos, não adianta a gente acreditar hoje em cabelos brancos, grisalhos, pessoas experientes, pessoas que têm uma afeição boa aos nossos olhos, que aparentemente transmitem confiança a nós. A confiança que nós devemos ter, em primeiro lugar, em Deus, em Cristo Jesus, que nos leva a Deus. Essa é a confiança que devemos ter na sua palavra, na palavra de Deus, que é a verdade. Nos homens sempre devemos desconfiar. Não confia em mim, meu irmão, minha irmã. Não confia no seu pastor. Não confia no padre que você vai, nem no Papa, pois você pode ter surpresas desagradáveis, né? Um dia você pode ter surpresas desagradáveis. Se nesse plano, nesse mundo, você não for alertado sobre certas coisas, um dia você será. Então, meu irmão e minha irmã, é por isso que eu estou aqui. É nessa busca incessante pela verdade que eu estou agora levando essa mensagem até você. E se Deus colocou você aqui para ouvir, é muito importante que você atente-se para o que será dito aqui, meu irmão. E reflita sobre o que está sendo falado. E mais do que isso, né? Busque na sua Bíblia aquilo que nós estaremos falando aqui. Pois não adianta só ficar no blá blá blá. É necessário que nós colocamos em prática, né? Falaremos sobre isso também aqui. Irmãos, olha só, o problema todo hoje... Primeiro, né? Por que a maioria acredita que sua crença, religião ou filosofia é a verdade ou o verdadeiro caminho, né? Inclusive, muitos hoje dizem que a verdade hoje é relativa, que eu não posso impor uma verdade. Ah, não, se você estiver falando que o único caminho para a vida eterna, para a salvação, para a paz é Cristo, você está menosprezando as outras religiões que não acreditam em Cristo. Ah, você tem que cuidar com o que você está falando, porque existem muitas pessoas que pensam diferente de você. Meu irmão e minha irmã, com todo respeito, né? Meu pensamento também é fraco. O meu pensamento, como ser humano, me dá a possibilidade de ficar imaginando 1001 coisas desse mundo. E se por algum motivo eu me levar por esse caminho, eu vou mergulhando cada vez mais fundo. Talvez eu não consiga voltar. É como você entrar num labirinto de coisas e você vai entrando, tudo que aparece vai entrando. E um pouco disso eu já fiz, meus irmãos, mas Deus estava comigo. Ele esteve comigo na pior hora, naquele momento mais difícil, onde eu estava para me perder mesmo, talvez para sempre na minha vida. Deus me resgatou. Deus me resgatou. Glórias a Deus por isso, que Ele tem essa misericórdia grandiosa para com os seus. Mas é complicado, meu irmão, você ficar entrando
nesses labirintos, pode ser que você não volte, claro, tem isso também, né? Talvez por isso que as pessoas têm medo de entrar em outros caminhos, sequer para olhar o que tem lá dentro, né? Porque realmente dá medo. Mas atente-se sempre para a palavra de Deus, tá? Hoje ela tem impressa, ela está disponível, né? Mas não só no livro impresso, ela está disponível no seu celular, ela está disponível no seu computador. Graças à internet, que veio aí por diversos motivos, essa tecnologia avançou, né? Ela tem seus propósitos, mas um propósito bom que nós estamos tendo é essa possibilidade, né? De estar levando conteúdos a você em qualquer parte desse mundo. E a Bíblia está disponível para você em qualquer parte, em qualquer lugar, basta que você tenha uma conexão com a internet. Então, as pessoas sempre que ficam focadas na sua crença, na sua filosofia, na sua religião, eles acabam por acreditar que aquilo é verdadeiro. Que aquilo é verdadeiro. O que eu quero que você entenda é que precisamos ter sabedoria, mas não sabedoria humana, sabedoria espiritual. Não é sabedoria natural, né, que vem do homem, mas uma sabedoria que só o Espírito de Deus pode nos conceder. E para termos esse Espírito dentro de nós, precisamos nascer de novo, tá? Precisamos ser vivificados em Cristo. Não há possibilidade de você receber essa sabedoria sobrenatural, vamos dizer assim, porque é uma sabedoria de Deus, se você não nascer de novo, tá? Irmãos, é o seguinte, ó. Aqui eu vou estar lendo para vocês 2 Timóteo 3:1, na versão de João Ferreira de Almeida atualizada, tá? No 2 Timóteo 3:1 nós temos o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, aqui no 2, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, e aí tem uma série de adjetivos ruins aí para esses homens que nós temos hoje vivendo, né? Não só homens, como mulheres, como crianças, né? De toda espécie aí, com essas qualidades ruins, né? Egoístas, avarentos, soberbos, blasfemos, né? Desobediente a pais e mães, e uma série de outros adjetivos ruins aí. E aí continua lá no 2 Timóteo, no versículo 5, né? 3:5, tendo forma de piedade. Esses homens, olha só, presta atenção, meu irmão, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder, o poder, né? Então eles têm a forma, mas eles negam o poder. Foge também desses, tá? O apóstolo Paulo está alertando aqui, foge também destes. No versículo 6, nós temos: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, aqui está escrito mulherinhas, mulheres, né? Cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Essas mulheres são carregadas por esses homens que entram às suas casas pregando algo a ela, uma doutrina, alguma coisa que cative essa mulher e leve ela para suas denominações, para suas igrejas, né? Para os seus templos. E com isso, buscando sempre levar o homem junto depois, na sequência, né? A esse caminho. Presta atenção, irmão. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E no versículo 7, essas mulheres, né, que aprendem sempre, isso vale para nós homens também, tá? Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, muitas e muitas pessoas hoje ficam lendo a Bíblia, leem a Bíblia diariamente. E aí eu me pergunto, meu irmão, por que elas não enxergam a verdade? Por que elas não conseguem? Por que elas estão no erro? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá? Alguns erros aqui eu vou apontar. Queira Deus que eu esteja certo. A palavra, eu vou me basear na palavra de Deus, tá, meu irmão? Com certeza, se eu me basear na palavra do Senhor, a sua palavra é verdade, então, não depende, independente da minha opinião, não é uma opinião. Vamos sempre tentar responder de acordo com o que diz a palavra de Deus, né, sobre essa verdade. Não adianta nós, homens, meros homens, querer construir algo em cima de nós mesmos. Nós precisamos construir conhecimento, verdades em cima do fundamento que Cristo deixou, né, deixou através dos seus apóstolos. Os 12 apóstolos que ele deixou para fazer a fundação, o fundamento da sua igreja.
é nesse fundamento que nós devemos sempre estar construindo os alicerces da verdade. Tá? Se eu querer construir do lado desse fundamento, com certeza não tem fundamento e ele vai cair, meu irmão, vai desmoronar. É o que muito está acontecendo hoje nesse mundo, tá? Então vocês viram, hoje nós vivemos tempos trabalhosos, muito trabalhosos, meus irmãos. Porque hoje nós temos pessoas ditas cristãs. Houve uma época em que tinham, né, e ainda tem, é claro, diversas religiões, milhares de religiões. Só que os cristãos eram os cristãos. Eles eram aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo, depois principalmente que a Igreja Católica, ela incorporou, né, o cristianismo. Eu falo Igreja Católica porque ela vem de Roma, né? Igreja Católica Apostólica Romana, o nome dela já diz, né? É uma igreja que surgiu lá em Roma, no Império Romano. Então essa igreja, ela incorporou muitas tradições, muitas religiões dentro dela no início. Muitas vezes perseguindo cristãos, né, que vinham com a sã doutrina de Cristo, que aprenderam diretamente dos apóstolos e que perceberam que aquele caminho não era um caminho que apontava para a verdade, para a sã doutrina, e eles, durante mais de 1000 anos, eles foram perseguidos e mortos. Basta você pesquisar, meu irmão, sobre a Inquisição, pesquisa sobre a questão da riqueza que a igreja conseguiu ao longo desses anos, né, mais de 1000 anos aí, com propostas, né, com projetos como, por exemplo, as indulgências que eram pagas, né, para conseguir salvar pessoas que já foram mortas, tirar do inferno ou tirar lá daqueles locais onde eles ficavam ali, né, aguardando um julgamento. Então, tudo isso era mais, no caso ali, nessa época ainda tinha uma distinção, né? Ainda tinha uma distinção. Depois, quando surgiu ali o movimento protestante com Martinho Lutero, claro que antes dele já tinham outros nomes, né? Que vinham já tendo esse movimento, mas o Martinho Lutero foi o que mais pegou proporções maiores, né? Onde temos hoje as diversas igrejas protestantes no mundo todo, entre elas Batista, Adventista, Presbiteriano, Assembleiano, todas as igrejas aí que derivaram, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que são aí suas filhas, digamos assim, né, que trouxeram muitas coisas de lá também. Trouxeram muitas coisas de lá. Muitas coisas eles tiraram, mas muitas coisas vieram junto. Mas quando fala assim que nos últimos dias teremos tempos difíceis, meus irmãos, é porque agora esse movimento protestante, esse monte de igrejas evangélicas que tem espalhadas pelo mundo, pelas cidades aí, no seu bairro, elas estão todas falando da Bíblia. Todas elas estão falando de Deus. Todas elas estão falando de Cristo, de salvação. Então, ficou muito mais trabalhoso você saber quem está com a verdade e quem não está. Entenderam, meus irmãos? Mas eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, que eu utilizei no meu critério, além de, é claro, do critério espiritual, que a gente tem que pedir a Deus para nos dar o discernimento sobre essas coisas. Em primeiro lugar, se ajoelha e coloca tudo diante do Senhor. Mas não faça isso uma vez, faça todos os dias. 2, 3 vezes por dia, você tem que colocar-se na presença do Senhor. Em primeiro lugar é isso, meu irmão. E depois você tem que buscar. Mas eu tive alguns critérios, meus irmãos. Primeiro, a questão das pessoas que buscam dinheiro. Nesse trabalho de propagar o Evangelho de Cristo, eles estão buscando dinheiro. Aqueles cultos onde os caras pedem dinheiro para tudo. Não basta mais o dízimo, que o membro da igreja tem que pagar todo mês do que ele ganha. Tem as ofertas em todo culto, toda reunião lá, canta os hinos e tem as ofertas que tem que ser levantadas lá para a obra. E além de tudo isso, tem que levantar capital para evangelização, para missões, tem que levantar para ampliar a igreja, para comprar um carro novo para a igreja, levantar mais para fazer um centro de evangelização, e aí vai pedindo dinheiro. O foco maior em muitos desses cultos é pedir dinheiro. Infelizmente, tem muito disso hoje, e são igrejas grandes, famosas, lotadas de fiéis,
cada vez mais poderosas, pessoas aí, líderes dessas igrejas, chegando a faturar aí 100, 200, 300 mil reais, ou talvez até mais, né, por mês, levando uma vida luxuosa em cima de membros fiéis ali, que estão buscando a verdade. Então, meu irmão, em primeiro lugar, se você vê que onde você está frequentando fala muito de dinheiro, fica esperto. As verdadeiras pessoas que estão aí dispostas a propagar o Evangelho de Cristo, eles não estão interessados no seu dinheiro, em nada do que você tem. Eles estão interessados na tua salvação, em levar uma alma pecadora, uma alma perdida para Cristo. Isso que eles estão interessados, meu irmão. Isso que eles estão interessados. Veja o seguinte, ó. Nós já lemos aqui essa questão nos tempos difíceis, então nós temos isso aqui. O primeiro critério seria esse. É claro que tem outros critérios, meu irmão. Tem o critério, por exemplo, de pessoas que querem poder, que querem se meter em política, por exemplo. Fique esperto com religiões, com igrejas aí, que tem representantes políticos, que são pastores, que são líderes de determinadas religiões, que hoje eles estão aí no Senado, na Câmara dos Deputados, pleiteando governos, presidência, apoiando presidentes. Fica esperto, meu irmão. Deus, Jesus Cristo mesmo falou. Vamos ler algumas coisas aqui sobre tudo que eu estou falando agora, tá? Por enquanto eu estou jogando os critérios que eu utilizo. Então, o principal, a questão de hoje, eles buscam muito dinheiro, poder. Eles não querem só dinheiro, mas eles querem poder. Mais do que isso, eles querem ostentação, né? Eles querem ser adorados ali como sendo homens importantes, de muito conhecimento. Por isso, hoje o homem inventou muito de doutorado, PhD da fé. Quando isso aconteceu, durante todo o percurso que nós tivemos aí, meu irmão, da palavra de Deus aqui, ó, quantos doutores nós tivemos aqui. Eu conheço o doutor Lucas aqui, que era médico, né? Que é um dos apóstolos aqui, um dos escritores da palavra de Deus, um dos escritores, né? Os demais eram pescadores, pessoas simples da sociedade. Pessoas simples da sociedade. Os profetas eram doutorado em quê? Então hoje os homens inventaram muito de doutor, não sei o quê. Para que isso? Justamente para ter um status, né? Hoje eles são personalidades na internet. Então esse é um critério que eu também utilizo muito, meu irmão, para estar verificando, né? Quem está realmente propagando o verdadeiro evangelho. Muitos desses falsos aí, eles até propagam coisas verdadeiras da palavra de Deus. E eu confesso para você que muitas vezes eu até aprendo com eles, quando eles estão pregando o verdadeiro evangelho de Cristo ali, eu sempre comparando, tá? Eles falando lá e eu com a Bíblia aqui junto comigo. Eu estou estudando junto com eles também. Para comparar se eles estão realmente para o caminho, então muita coisa eles acrescentam na sua dinâmica, porque eles estão trabalhando com a obra do Senhor ali, com a Bíblia, visando outros fins. Mas por que, irmão, continuar se alimentando de uma fonte contaminada, se você pode ir diretamente à fonte pura, à fonte verdadeira, que é Cristo Jesus? Por que continuar bebendo e se alimentando da fonte que você já sabe que ela é impura? Vá direto ao Senhor, meu irmão. Você não precisa estar associado a uma denominação para ser salvo. A palavra de Deus em nenhum momento fala isso. A palavra de Deus fala que você deve apenas crer em Jesus como seu Salvador, crer na obra da cruz, crer em todo o seu sacrifício que Ele fez. Pela fé sereis salvo. Não fala que você tem que se associar ou ser membro de uma denominação qualquer. Isso é que você tem que pensar na sua cabeça aí. Você tem que ser fiel a Cristo. E através dele você chega a Deus, ao grande Criador de todas as coisas, de tudo e de todos. É o grande eu sou, né? Vamos continuar aqui a palavra de Deus, vamos embasar um pouco o que nós estamos falando aqui, meu irmão. Olha só o que diz aqui em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia, meu irmão, você vai ser liberto. Você vai conhecer a verdade, tá? Eu espero que esse dia seja aqui. Aqui. Para que você já se liberte daquilo que aprisiona. Tudo, o pecado aprisiona o homem. Todos os tipos de pecados. O engano
A má doutrina também nos aprisiona, nos torna prisioneiro. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Quando a gente está pregando o Evangelho, nós não queremos aprisionar uma pessoa. Nós queremos pregar a libertação do pecado, da morte, da perdição, para uma vida de paz, uma vida eterna, de alegria com o Senhor. E como conhecer a verdade e ser liberto? Como que eu posso conhecer a verdade? Já demos algumas dicas aqui anteriormente, meus irmãos. Aqui apenas estamos falando do que está escrito na sua Bíblia aí. João 8,32. Agora temos mais algumas passagens, né? Por exemplo, em Salmo 25,5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então assim, ó, o Salmo está dizendo aqui, né? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Aqui o salmista está se direcionando diretamente a Deus. Diretamente a Deus. Mas através da palavra de Deus, você pode ir agora aprender com a sua palavra. Mas não adianta só ler a Bíblia por ler, tá? Você precisa buscar o Senhor e buscar a verdade. Pedir a Deus, seja claro, eu quero, Senhor, conhecer a verdade e seguir pelos seus caminhos. Veja o que diz aqui em João, capítulo 17, versículo 14 ao 17 aqui, tá? Versículo 14 e 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus falando, né? Conversando ali. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele tem dado a quem? Dado aos seus discípulos, aos seus seguidores. E o mundo os odiou. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Os discípulos de Jesus, uma vez salvos, uma vez nascidos novamente, eles passam a pertencer a Deus. Eles recebem, assim como nós temos aqui, quem é salvo em Cristo, um carimbo do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo, que é uma espécie de um carimbo espiritual que você recebe, onde está escrito ali, ó, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Não toque. Então, o mundo pode odiar, porque nós não somos do mundo, mas nós temos o selo do Espírito Santo. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus não é do mundo, Jesus é do céu. Ele é um ser que se encarnou aqui na terra, mas apenas para nos salvar da perdição. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Porque tirar do mundo implica a gente morrer, né, meu irmão? Morrer. Então, Jesus não está pedindo para matar todos os cristãos aqui. Ele está pedindo para livrar, né, do mal. Eles não são do mundo. Quem? Os salvos, os nascidos novamente em Cristo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como conseguir a verdade? Como saber a verdade? É isso, meu irmão. O caminho é esse. Agora, presta atenção. Já falamos um pouquinho sobre a questão desses mercenários da fé, né? Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Presta atenção, meu irmão. Ao contrário de muitos. O apóstolo Paulo aqui passando aqui aos Coríntios, né? Nesse versículo 17 do capítulo 2. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Você não lê isso na sua Bíblia, meu irmão? Quando você vê esses caras aí com ternos alinhados, relógios caríssimos no pulso, andando com carros novos aí e negociando a palavra de Deus. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Como homens enviados por Deus. Somos enviados por Deus para pregar o Evangelho de Cristo. Não é negociar e ter lucros, né, com o Evangelho do Senhor. Agora, meus irmãos, um capítulo que eu não vou discutir, que a gente não vai aqui aprofundar, eu vou deixar só no ar algumas coisas aí. Talvez no futuro a gente volte a falar sobre isso. É um assunto polêmico, é um assunto grande, é um assunto que envolve história, é um assunto que envolve muita base de conhecimento, que tem muitas interpretações, mas eu gostaria que você se atentasse para um detalhe
Apocalipse 17. Apocalipse, está aqui, ó, na sua Bíblia aqui, ó, Apocalipse 17, tá? Você que está aí, que tem a sua Bíblia, Apocalipse 17. Leia todo ele, tá? Mas tem uma parte que fala sobre a Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aí eu pergunto, quem é essa grande Babilônia? Quem é a mãe das meretrizes? A Bíblia aqui, se você ler Apocalipse 17, ele vai te passar detalhes, tá? Inclusive fala que é uma mulher, está embriagada com o sangue dos santos. Veja qual é a religião aí, durante mais de 1000 anos aí, que matou, que perseguiu aí, todo aquele que não seguia com o que ele determinava. A pessoa estava falando de Cristo Jesus, estava com a Bíblia embaixo do braço, eles tocavam fogo na Bíblia, tá? Eles queimaram a maior parte das Bíblias que existiu no mundo aí, poucas que existiu, eles botavam fogo em tudo, porque eles não queriam que as pessoas aprendessem sobre o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. Eles queriam colocar o que eles queriam, né? Para conseguir o que com isso? Poder, enganação, enganar as pessoas, desviar elas do verdadeiro caminho da salvação. É uma guerra espiritual, meu irmão. É uma guerra poderosa que existe entre o mal e o bem. E durante muitos anos, essa grande meretriz, a mãe de todas as outras, lembre-se, em 1500 e pouco teve o movimento protestante, onde se saiu aí todas essas denominações que nós temos aí, denominações que são chamadas, né, de protestantes. Todas elas são filhas, são filhas que seja, né, da mãe. Quem é a mãe? A grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quem são elas? Quem é ela, né? Quem é ela? Fala mais detalhe, né? Fala que está vestida com vestidas de púrpura, com riqueza, adornada de riquezas. Aí tem toda uma série de coisas lá, mas ela dá um detalhe muito importante em Apocalipse 17, que está assentada sobre 7 colinas. E pesquisa no Google aí, qual é a cidade que está assentada sobre 7 colinas. Você vai ver se lá não está o Coliseu, hoje não está a Basílica lá. É a grande Babilônia, meu irmão, minha irmã. E quem são as suas filhas? Todas essas denominações que surgiram aí. Então onde é que está a verdade? Se todos estão errados, todos os protestantes, essas igrejas estão tudo errado, a verdade está em Cristo, meu irmão. A verdade continua, como sempre foi, desde o princípio, lá em Gênesis, quando começou Deus, lá o homem caiu, e Deus já levantou, né, já colocou a público que lá na frente, uma descendência, a semente da mulher pisaria na serpente, mataria a serpente, que é Satanás, e viria um Salvador, que é Cristo. Então, desde o primeiro livro dessa Bíblia que eu estou mostrando para você aqui, ele já fala de Cristo. A verdade está em Cristo, a verdade está na palavra de Deus, a verdade está em Deus, não nesse monte de denominações, nessa grande meretriz que tem, e nas suas filhas, né? Busque ao Senhor, meu irmão, não busque ninguém, busque ao Senhor. E veja o seguinte, ó, sobre essa grande meretriz, ó, vamos agora pegar um pouquinho mais, tá? Veja o que diz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 25 e 26, na versão NVI. Quando Pedro ia entrando na casa, no caso Pedro foi chamado lá para Cornélio e tal, né, você tem que ler Atos todo ali, Atos 2 todo, né, da formação da igreja. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Você não conhece ninguém, nenhuma igreja que as pessoas ficam adorando santos, se prostrando, rezando, orando diante de santos? Olha o que aconteceu nesse versículo, é difícil você entender, meu irmão. Você lê a sua Bíblia, a sua palavra aí, ó, mas Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro, presta atenção, mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Ou seja, nós devemos adorar apenas a Deus. Lá na frente, o apóstolo João se prostrou diante de um anjo que estava mostrando para ele algumas revelações. Ele acreditou ser um Deus, um Senhor, né? Então ele se prostrou diante de um anjo, o apóstolo João, está lá em Apocalipse. E o anjo falou, não, levanta, não faça isso. Você deve se prostrar, deve adorar apenas a Deus. Quem é Deus? É Cristo, é Deus.
É esses que nós devemos adorar, se prostrar, meu irmão. Então aqui já não te dá um caminho. Será que você está se alimentando da fonte verdadeira, daquela água pura que vem de Cristo Jesus, do rio verdadeiro que vem de Cristo Jesus, ou você está pegando de uma fonte contaminada? Agora, por que continuar se alimentando da fonte contaminada? Nós já estamos terminando aqui, meu irmão. Vamos só concluir com alguns versículos bíblicos, tá? Porque a gente já foi longe demais aqui, mas o assunto seria aí para dias, aí, semanas de discussão. Só no Apocalipse 17 ali, falando da grande meretriz, falando das 7 colinas, a gente já teria aí muita coisa para discutir, tá? Só que aqui realmente o nosso tempo e a paciência de vocês, né? Não é tanto a minha, mas a paciência de vocês aí em assistir, ela iria se extrapolar, né? Veja o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 15, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural? É o homem sem Deus, tá? É o homem que ainda não foi convertido a Deus. É o homem carnal. Porque eles são loucura. É loucura tudo isso, meu irmão. É loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta estudar, dá para entender. Você vai entender história, você vai entender o contexto, vai entender o texto, mas você não vai ter a revelação do Espírito Santo, meu irmão. Porque ela se discerne espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque o Espírito, ele não é julgado pelo homem natural, pelo carnal. Quem pode desvendar as coisas de Deus? Só Deus, né? E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus em nós. Ele nos dá discernimento. Meu irmão, continuando aqui em Provérbios 35, nós temos toda a palavra de Deus é pura, tá? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo, a palavra é escudo para os que nele confiam. Ele é escudo para os que nele confiam. Quem? Deus. E em Tiago 1,22 nós temos aqui a conclusão, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticai a palavra. Tentai levar os seus ensinamentos, que está na palavra de Deus, para a sua vida, para o seu dia a dia. Não vos conformeis com esse mundo, mas esteja conformado com Cristo, com o Senhor. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós não pertencemos mais a esse mundo. A palavra de Deus é clara. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. Nós somos representantes, somos sacerdotes reais do Senhor. Temos um selo aqui que não deixa que o mal toque em nós, a não ser que Deus permita. Se Deus não permitir, nós somos blindados, protegidos para andar diante de um mundo dominado pelas trevas. Meu irmão, que Deus abençoe você. Eu espero que não tenha magoado de alguma forma o seu coração. Eu sei que muitas vezes, muitas palavras, quando você está num caminho, e vem alguém e fala algo diferente daquilo que você tem aprendido ao longo da sua vida, isso machuca e dói. Eu sei disso, meu irmão, porque eu mesmo, durante muito tempo e ainda continuo ainda nessa luta, tá? Eu também sou atacado por essas coisas e realmente é dolorido. Mas que você tenha paciência e não me julgue, tá? Porque eu não sou o dono da verdade. Eu apenas represento a verdade. Eu apenas falo da verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Mas eu, como uma pessoa, sou um pecador como qualquer um desses mais de 7 bilhões de pessoas que existem na Terra. Então, que você busque diretamente a fonte, que é Cristo Jesus, que é Deus, que é o nosso Pai. Busque a verdade e Ele vos apresentará a verdade. Espero que Deus abençoe você, que ilumine, que te dê sabedoria, discernimento espiritual. Até a próxima semana, meu irmão, minha irmã, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.